A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia para você que está em nossa companhia, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho. Já tomou cafezinho? Já chegou no seu trabalho? Você que está nos levando de carona em seu automóvel, muito obrigada pelo carinho da audiência. Estamos vindo pós-feriado, né? Sexta-feira, todo mundo um grande feriadão. Espero que você que está aí do outro lado fique em nossa companhia, porque hoje mais um Medicina e Saúde, sábado, dia 16 de novembro. Mônica, bom dia. Como foi de feriado? Tudo bem? Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvinte. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio. Foi ótimo. Foi bom? Passei trabalhando. Eu gosto, né? Então tá ótimo. Então tá certo, tá tudo resolvido. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o nosso entrevistado, que hoje é o Dr. Fábio Ubrich. Ele é um oncologista e especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, graduação em medicina na Universidade Federal do Paraná, residência em cirurgia geral HC, Faculdade de Medicina da USP, USP, desculpa, e também residência em cirurgia oncológica em cirurgia de cabeça e pescoço no AC Camargo Cancer Center, e também cirurgião oncológico e cirurgião de cabeça e pescoço da CIOP, trabalha na clínica, no Centro Integrado de Oncologia de Foz do Iguaçu e no Hospital também Ministro Costa Cavalcante. E assim a gente contou um pouco desse currículo que é extenso, é um profissional extraordinário e vai ficar conosco 1 hora aqui para falarmos muito sobre essa patologia. Dr. Fábio, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui, principalmente sabendo que vocês têm uma agenda super corrida e o senhor ainda assim disponibilizou 1 hora do seu dia para vir ficar com a gente e tirar todas as dúvidas e principalmente responder as perguntas. Eu que agradeço. Vamos começar, doutor, contando um pouquinho sobre a sua formação. O senhor nasceu onde? Eu nasci em Curitiba. Paranaense. Isso, morei muito tempo no interior do Paraná, numa cidade chamada Guaíra. E depois voltei para Curitiba para fazer o final de 2º grau e a faculdade de medicina na Universidade Federal do Paraná. Por que escolheu medicina, doutor? Acho que dom, né? Vocação. Acho que desde ensino médio já queria trabalhar com isso. Acho que apesar de ter pouca gente na família que são médicos, né? Tem um tio basicamente que é médico, me inspirei muito nele também para seguir essa carreira de medicina. Normalmente a gente sempre pergunta, né, se tem alguém da família, né, normalmente é muito difícil quando não tem ninguém da família o profissional ser médico, né? Mas quando não tem, todo mundo ainda responde que a vocação é algo que é inerente. Não, eu nasci para ser médico. Exatamente, acho que a vocação, o dom mesmo é o que conta mesmo, né? Acho que ter integrantes da família que são médicos facilita um pouco a vida, né? Em termos de acompanhar em hospitais e se encaixar melhor para você ter uma recepção maior, mas acho que nada impede, mesmo você não tendo muita gente na família que seja só não médica, facilita, né? Exatamente. Só exatamente, não facilita. Ô, doutor Fábio, e por que o senhor escolheu essa especialidade, cirurgião oncológico de cabeça e pescoço? Cirurgia oncológica, na realidade, eu escolhi porque eu já me identificava desde a faculdade com oncologia. Eu trabalhei muito tempo no Hospital do Câncer de Curitiba, Hospital Erasto Gertner, desde o 2º ano, basicamente, da faculdade. Eu gostava muito de cirurgia, né? Chegou uma época da vida que eu não sabia muito bem se queria fazer ainda cirurgia oncológica ou cirurgia vascular. Então, eu optei por fazer cirurgia geral primeiro, né? Na época não se exigia que tivesse cirurgia geral para fazer essa especialidade. E eu acho que fazer cirurgia geral me agregou muito na minha formação para depois fazer oncologia. Eu gostava da cirurgia oncológica principalmente por causa da complexidade dos procedimentos, né, no tratamento do câncer até hoje. E posteriormente eu escolhi cirurgia de cabeça e pescoço porque eu vi que dentro das especialidades da cirurgia oncológica, que são várias, né, parte de ginecologia, tratamento de câncer de mama, câncer de pele,
a parte ginecológica, a parte de cirurgia abdominal, né, dos cânceres gastrointestinais, eu vi que a cirurgia de cabeça e pescoço me daria um diferencial maior dentro das outras especialidades, né? Que é uma cirurgia com uma complexidade ainda maior e nem todos os cirurgiões oncológicos que têm a formação também de cabeça e pescoço dentro da residência tinham. Então, acho que isso ia me dar um diferencial maior, exatamente. E, doutora, a residência em cirurgia oncológica também no centro, que é referência, o AC Camargo, queria que o senhor falasse um pouquinho também, né? Isso... Eu procurei focar minha formação nos melhores centros, né? Acho que o AC Camargo é um dos maiores centros de tratamento de câncer do Brasil, né, junto com o INCA no Rio de Janeiro. E na época eu acreditei que seria o melhor para a minha formação. Eu tive o privilégio de conviver com médicos excepcionais aí, que trataram muita gente, ainda tratam muita gente no Brasil inteiro. Ainda é um centro de referência para várias pessoas, aí, autoridades também, políticos importantes que já se trataram com as pessoas que são formadas lá. Né? Perfeito. E o que é, né, Clau? Vamos perguntar assim bem básico. O que é cirurgia de cabeça e pescoço, para a gente entender? Cirurgia de cabeça e pescoço basicamente envolve o tratamento de tumores e doenças da cavidade oral, da boca, da faringe, da garganta, da laringe, das cordas vocais, doenças da tireoide, doenças da pele, da cabeça e pescoço, né? Então, basicamente, trata dessas patologias, né? Então, é uma especialidade que ainda tem uma certa proximidade com a otorrinolaringologia, mas o cirurgião de cabeça e pescoço basicamente trata os tumores, sejam malignos ou benignos dessas regiões, né? Região. Boca, faringe, laringe, tireoide, né? Doenças do pescoço também. Muita gente confunde às vezes com a neurocirurgia, né? Por ter cabeça na especialidade, né? Mas a neurocirurgia é uma especialidade à parte. Tá. E nós trabalhamos muito em conjunto com outros profissionais, como o neurocirurgião, otorrino, o cirurgião plástico, né? Principalmente quando as cirurgias mais complexas que precisam de outras especialidades junto, né, no tratamento. Doutor, só mais uma pergunta de cunho ainda pessoal. Por que Foz do Iguaçu? Por que o senhor escolheu vir para Foz do Iguaçu? Na verdade, quando eu acabei a residência em São Paulo, em 2000, eu fui convidado para trabalhar em Cascavel. Eu trabalhei um tempo num centro grande lá, que é o OPECAM, e 2 anos depois me convidaram para fazer parte da cirurgia oncológica aqui do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Sim. Na verdade, eram 3 médicos de Curitiba, né? O doutor Benedito, que já é falecido, o doutor Sérgio, que é um mastologista, cirurgião oncológico mastologista, o doutor Gasparim, que é radioterapeuta, estavam montando o serviço aqui. E como não tinha nenhum cirurgião oncológico ainda para coordenar a equipe, Sim. eles me chamaram. Então eu vi uma proposta que acho que consolidaria um pouco a especialidade aqui na região. Precisava alguém para coordenar isso. E isso me fez vir para Foz. Vir e ficar por aqui. Quantos anos faz isso, mais ou menos? São 22 anos, exatamente. 22 anos. Em 2002 eu me mudei. Desde 2001 eu já trabalhava um pouco aqui, Sim. indo e vindo, mas em 2002 eu firmei residência aqui em Foz do Iguaçu. É iguaçuense de coração. Sim, já, sem né? dúvida. Não me arrependo nem um pouco de ter trocado Cascavel por Foz do Iguaçu. É a única coisa ruim daqui, que todo mundo acho que fala, para quem não gosta, é do calor, né? Poucos gostam do calor, então tá tudo certo. Acaba se acostumando, né? Acaba se acostumando, é isso aí. Acho que o calor hoje em dia é o menor dos problemas, né? Verdade. E, doutor, me diga uma coisa, qual que é a diferença fazer uma cirurgia com um cirurgião oncológico e um que não seja, né? Fala um pouquinho sobre essa diferença, esse olhar diferenciado desse profissional. Tem várias especialidades que operam câncer, né? Como o cirurgião do aparelho digestivo, né? Acho que a formação de cirurgia oncológica torna o profissional habilitado em realmente você ter um tratamento mais adequado do câncer, né? Na verdade, até a integração entre os outros profissionais, como os oncologistas clínicos que fazem quimioterapia, o radioterapeuta, é uma coisa que nos ajuda no tratamento integral do paciente, né? É fundamental. E a formação em tratamento de cirurgia de câncer é bem diferenciada. Então, você tem uma visão que na realidade isso impacta muito na chance de cura do paciente, né, no prognóstico. Pacientes que são tratados às vezes por outras especialidades que não são afeitas ao tratamento do câncer, às vezes pode ter até seu prognóstico afetado por isso, né? Não adequado. Quer dizer, esse olhar diferenciado, apurado para aquilo, né? Lógico. Exatamente. E quais são os principais tipos de câncer que a gente tem quando a gente fala de cabeça e de pescoço? Acho que o principal, digamos assim, que é o
o mais comum dentre todos os cânceres é o câncer de pele, né? Então a gente sabe que, principalmente aqui na nossa região, pessoas de pele branca que trabalham na agricultura são muito afetadas por isso, né? Então, mas além do câncer de pele, no Brasil o câncer mais comum é o câncer de boca, né? Ou seja, a boca tem várias subtopografias, principalmente na língua, no sólio da boca, né? O câncer de laringe incide bastante em homens, e o câncer, ultimamente, que está mudando um pouco o perfil, o câncer de orofaringe, o câncer na garganta, né? Na amígdala, na base da língua. Porque o fator que causa o câncer de orofaringe é um pouco diferente do que causa os outros tipos de tumores, né? Nessa questão da orofaringe, doutor, entraria o HPV? Sim, é o que está acontecendo agora. Quer falar um pouquinho mais sobre isso? Porque eu acho que é um alerta muito importante na questão do HPV. É uma transmissão sexual, né? Sem ter o sexo seguro, e é uma coisa que está aumentando mesmo nesses dados. Fala um pouquinho mais. Sim. Na verdade, a maior parte dos cânceres de boca, laringe, faringe, são causados basicamente pelo álcool e pelo fumo, né? Então, só que o perfil do paciente que tem o câncer pelo HPV é diferente desse paciente que tem o câncer pelo álcool e pelo fumo, né? Então, o HPV basicamente causa câncer na garganta, na orofaringe, né, que a gente chama, na amígdala, na base da língua. E é um paciente de uma classe socioeconômica um pouco melhor que o paciente que é etilista e tabagista. É uma idade mais jovem, né? Um paciente na faixa dos 30 ou 50 anos, né? Normalmente esses cânceres às vezes não tem sintoma na garganta, ele vai aparecer sintomas como uma metástase no pescoço, dos linfonodos do pescoço, né? E diferente do perfil do paciente que é mais idoso, fuma, bebe, tem um nível socioeconômico mais baixo, que é a grande maioria ainda no Brasil, né? Diferente já dos Estados Unidos, que, por exemplo, esses cânceres causados pelo HPV estão superando esses outros tipos de câncer de orofaringe, né? Certo. E o HPV, doutor, ele é um vírus, é isso? E são vários tipos, e se eu não me engano, acho que 12 deles podem causar o câncer. Isso, exatamente. São vários tipos, né? Os 16, 18, 32 são os mais cancerígenos, carcinogênicos, né? Perfeito. E é importante ressaltar que hoje em dia existe vacinas para isso, né? Então, existe já uma vacina nova que tem 9 tipos de vírus, né? Então, além das doenças relacionadas ao HPV, como o condiloma, ele ainda protege contra alguns tipos de vírus, né? Que são cancerígenos, né? Que causam câncer não só na cabeça e pescoço, mas no colo do útero, principalmente, né? Que é muito alta incidência no Brasil. Câncer de canal anal, né? Outros tipos de câncer no pênis, na vulva, né? Que são tipos de câncer causados pelo... Então, existe prevenção, né? Existe prevenção através da vacina. Através da vacina, e está disponível no SUS, né? Está disponível na rede pública, né? Mas infelizmente a adesão ainda é muito baixa, né? Precisamos falar sobre isso, né, Cláudia? Exatamente. Trazer mais consciência e conscientização para o nosso público e para todas as pessoas, né? Falta mais movimentos nisso, ainda nas instituições, emissoras de rádio, televisão. Isso, né? Desmistificar, né? Exatamente. Doutor, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em 2023, foram divulgadas cerca de 15 mil novos casos de câncer de boca e 11 mil de laringe no Brasil. Aqui em Foz do Iguaçu, vamos trazer esses dados para nós, para Foz do Iguaçu. Falava da boca em relação ao câncer. A gente tem aqui muitas pessoas que fumam o tal do arguile, até mesmo pela miscigenação árabe que a gente tem aqui. Não que no resto do país não tenha, mas aqui a incidência é maior. Isso reflete muito em relação a esses dados? Sem dúvida, sem dúvida. Na realidade, a gente sabe que, basicamente, esses pacientes que têm o câncer na boca, eles associam não só o tabagismo, né? Normalmente, cigarro de papel, cigarro de palha, junto com o álcool. Então, isso aí causa uma potencialização no risco, né? Então, aumenta muito mais o risco quando se associa os dois fatores juntos. Fumantes de arguile, eventualmente a gente vê, mas é um pouco mais raro. Mas quando você tem esses dois fatores junto, o álcool junto com o tabagismo, você vê que o potencial é bem alto de cancerização, principalmente o câncer na boca, né? E em relação ao vapor, né, esse cigarro eletrônico, parece que virou moda. Eu já ouvi de alguns fumantes dizer assim, não, esse aqui não faz mal, esse aqui até o médico disse que eu podia fumar. Fala um pouco sobre isso. Existe hoje em dia, todas as sociedades relacionadas ao tratamento de câncer
por exemplo, a Sociedade de Cabeça e Pescoço tem orientado contra o uso do vapor, né? Tanto que querem fazer alguma lei para liberar o uso. Ainda não tem muitos estudos sólidos em relação a câncer, sabe-se tem muitas lesões pulmonares e vias aéreas, mas ainda não existe muitos estudos em relação ao vapor, se realmente é um causador de câncer, né? Mas acho que brevemente vai ter alguma coisa pra gente... Melhor não, né? Pra gente saber sobre isso, né? Melhor não fumar, né? Nenhum dos dois, sem dúvida, nenhum dos dois. Doutora, há dados recentes sobre o aumento também de doenças relacionadas à tireoide, como hipotireoidismo. Essas condições refletem um aumento da demanda por cirurgias na área? Sem dúvida. Hoje em dia, com os métodos de imagem, principalmente o ultrassom, a gente recebe muitos pacientes com nódulo de tireoide, né? E isso causou, na realidade, no mundo inteiro, um grande aumento da detecção de câncer de tireoide, principalmente inicial. Hoje em dia a grande maioria são mulheres, né? Só que o problema é que em torno de 40%, até 50% das mulheres vai ter algum nódulo de tireoide na sua vida. Sim. E o ultrassom já entrou como uma rotina no check-up das mulheres, né? Então a mulher é muito mais regrada do que o homem no check-up. E normalmente esses pacientes já chegam, por exemplo, do ginecologista com algum ultrassom, né? Então cabe a gente saber se esse nódulo é maligno ou benigno. Se esse nódulo precisa de um acompanhamento ou precisa ser operado. Se esse nódulo está causando algum distúrbio, como uma produção maior de hormônio da tireoide, né? Então nos cabe isso. Então, o que se sabe do câncer de tireoide, apesar de a gente ter melhorado a detecção em termos de diagnóstico precoce, isso não impactou muito na sobrevida. Diferente do câncer de mama, câncer de colo de útero, que a gente sabe que a detecção precoce vai impactar na sobrevida. O câncer de tireoide, como ele tem um comportamento, digamos, um pouco diferente, mais indolente, a chance de cura é muito alta, mesmo em doença avançada, não impactou muito fazer o diagnóstico precoce em termos de melhorar a sobrevida dos pacientes, diferente de outros tipos de câncer, como próstata, mama, colo de útero. Né? E por que causa mais em mulheres, doutor? Porque basicamente os nódulos são mais frequentes nas mulheres, né? Na faixa etária dos 40, 50 anos. É uma questão hormonal? Também. Mas tem muita influência genética, né? Pessoas que já tiveram na família nódulos ou câncer de tireoide. Perfeito. Pacientes que já fizeram radioterapia no pescoço, por exemplo, tem uma chance maior. Crianças com nódulo de tireoide têm uma chance maior de ter câncer de tireoide. Tá? Mas não quer dizer que a mulher tendo o nódulo vai ter o câncer da tireoide. Cabe a nós diferenciar, porque a porcentagem de câncer é muito baixa. Tá? A grande maioria dos nódulos são benignos, então a gente precisa tomar uma decisão como vai fazer um acompanhamento e o diagnóstico, né? Se tem indicação de fazer uma biópsia, que é através da punção ou não. Não tem nada a ver relacionado, tipo, mulheres em relação a emagrecimento, essas dietas malucas e tomar remédios para emagrecer, não tem nada a ver relacionado a isso, doutor? Não. Muitos pacientes que a gente recebe foram para o endocrinologista por algum motivo desses, né? Principalmente emagrecimento. Sim. E acabaram detectando o nódulo nessa investigação, num check-up, né? Nem sempre esse nódulo, né, doutor, ele é maligno. Tem que diferenciar. A grande minoria será maligno, né? Sim, cabe diferenciar pelo cirurgião de cabeça e pescoço, pelo endocrinologista, qual que vai precisar do tratamento mais certo, porque o tratamento impacta na vida da pessoa, né? Com certeza. Então você não pode realizar um tratamento que vai ser pior do que a doença, né? Por falar nisso, quais são os avanços quando a gente fala de cirurgia na tireoide, doutor? Avançou muito? Avançou em termos de tratamento menos invasivo, na realidade, né? Acho que dentro da tecnologia na cirurgia da tireoide, a gente pode colocar o uso de materiais que a gente usa para causar um mínimo de dano, né? Que basicamente você mexe perto dos nervos da voz, você mexe perto das paratireoides, que são glândulas que estão ao lado da tireoide, que faz o controle do cálcio no organismo. Então a gente tem que evitar ao máximo as sequelas da cirurgia, né? Perfeito. Então para isso veio o uso de lupas para a gente identificar melhor as estruturas, o uso de materiais que causam mínimo de dano térmico, com essas tesouras ultrassônicas, o uso de monitorização do nervo, né? Você usa um monitor de nervo para evitar a lesão no nervo laringeu, que é o nervo da voz, né? E hoje em dia existem alguns acessos
que ainda se está discutindo muito, que são acessos que não por incisão no pescoço, né? Hoje em dia a gente faz incisões muito pequenas, incisões de 3, no máximo 4 centímetros, às vezes para tireoides que tem um nódulo muito pequeno, que é o acesso transoral, né? Através da boca, que chama uma técnica chamada toétiva, que como se fosse uma laparoscopia para uma cirurgia de vesícula, que você faz um acesso sem incisão no pescoço, sem né? corte. Até incisão posterior, às vezes para retirar os linfonodos do pescoço, que pode ser como laparoscopia ou pode ser por via robótica também. Eu acho que é até importante, né, Cláudio? Fala um pouquinho, doutor, sobre a importância da tireoide. Que glândula é essa, né? Porque ela tem muitas funções dentro do nosso corpo, é isso? Doutor? A tireoide influencia no metabolismo de praticamente tudo, né, no organismo, né? Células do sistema nervoso, células... ela influencia em todo o metabolismo do organismo. Então é uma glândula que realmente faz muita falta. Por isso que você precisa ter o discernimento de saber quem você vai operar ou não, porque por mais que você tenha o hormônio que você vai repor e manter, a vida nunca é a mesma, né? Sem a tireoide, né? Muitas pessoas ainda precisam às vezes de repor outros tipos de hormônio, como o T3, para melhorar sintomas como fraqueza, cansaço, né? Então você tem que ser muito ponderado em termos de indicar cirurgia, porque a vida nunca vai ser a mesma, né? E ela influencia no metabolismo de praticamente tudo no teu organismo, né? Você vê a importância desse olhar, né, Cláudio? Bora cuidar bem dessa tireoide, então, né? Não dúvida. Queremos confusão com ela. Sem Doutor, dúvida. olha, ainda falando aqui perto do pescoço, vamos falar um pouquinho ainda da boca, apenas 4% da população, é assustador esse dado, brasileira utiliza fio dental. 4% só que utiliza regularmente o fio dental, o que pode aumentar os riscos de doenças bucais. Como higiene bucal adequada pode influenciar na prevenção de patologias graves. Queria que o senhor me respondesse isso e depois que o senhor contasse para a gente no consultório hoje, o que mais o senhor é procurado? Por quais patologias mais em relação ao câncer e qual região mais? Em termos de higiene bucal, sim, isso faz diferença. Às vezes uma prótese mal adaptada, um trauma crônico, às vezes pode levar a um câncer na boca. Muito raro, porque normalmente você vê as coisas todas associadas, a má higiene bucal, com o uso de cigarro e também de álcool. Então, os fatores estão juntos, na realidade, né? Mas, eventualmente, em alguns casos, pacientes que não são tabagistas, um trauma crônico pode levar a uma leucoplasia, que 10 a 15% pode levar a um câncer na língua ou no solo da boca. Patologias que mais incidem no consultório, basicamente são as doenças de tireoide que a gente vê mais, né? Muitos pacientes procuram exatamente por isso, né? Pelo medo de câncer. Então, a gente tem que ter o discernimento de fazer o diagnóstico diferencial em câncer, e a gente depende de outras especialidades, né? Depende de um bom radiologista que faça um ultrassom bem feito, né? Para saber as características do nódulo, se a gente vai fazer biópsia ou não, uma punção, né? Colher o material adequado para diagnóstico, de um patologista, né, que faça a leitura do material para a gente saber que tipo de lesão que é. Né? E claro, eventualmente, se for indicada, a cirurgia, porque onde você possa fazer no local mais adequado possível para causar o mínimo de morbidade nos pacientes, né? Cláudio, deixa eu pedir licença e pontuar o ouvinte aqui. De repente tem alguém lá que ligou o rádio agora e está perguntando quem é esse doutor que está falando. A gente está conversando com o doutor Fábio Ubrich. Ele é oncologista, cirurgião oncológico, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Eu quero falar que ele também, além de atender no Hospital Ministro Costa Cavalcante, ele atende num centro especializado de oncologia aqui em Foz do Iguaçu, que é o CIOP. E CIOP é parceiro aqui também do Medicina e Saúde, e lá tem diversos tratamentos. É isso, né, doutor? Quimioterapia, imunoterapia, infusão não oncológica, tem tratamento importante. Inclusive, nós entrevistamos semana passada o doutor Nário falando sobre, o doutor Rafael e o doutor Nário falando sobre o onco-check-up, da importância de fazer um check-up oncológico, não deixar para depois, né, doutor? Claro, sem dúvida. E é feito lá também. Enfim, tratamento na saúde da mulher, a gente teve agora o Outubro Rosa. Na saúde do homem, a gente está falando de Novembro Azul, doutor. Quer dizer, o homem também precisa se cuidar mais. E isso é fundamental. Acho que programas assim, né, é a função do Medicina e Saúde, Cláudio, falar sobre isso e trazer mais essas informações. Exatamente. Trazer aí os homens, né, que deixam sempre para depois,
e acabam não caindo, só vão quando realmente estão com sintomas e aí é mais grave, né? Hoje no seu consultório, doutor, quem mais vai? Mulher ou homem? Agora o doutor vai contar pra gente. Mulher, sem dúvida mulher. Porque as mulheres se cuidam mais, né? Sem dúvida. Acho que tanto na parte privada quanto na pública, ainda a grande maioria são as mulheres. Normalmente, como você falou, o homem vai quando está sentindo alguma coisa, né? Não para fazer prevenção. E ainda eles têm a capacidade de dizer assim pra gente, quem procura acha, mas exatamente é para achar cedo para tratar, né, doutor? Exatamente. As chances sempre são maiores. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque nem sempre o que você acha vai trazer algum problema na sua saúde, né? Pra gente evitar o super tratamento, né? Ou o super diagnóstico, over treatment, né? Porque isso impacta na vida da pessoa, né? Sim. Sem dúvida, aumenta custo, né? Vai alterar a qualidade de vida. Então, a gente, hoje em dia, acho que com a experiência a gente aprende muito a ponderar isso, né? Porque às vezes nem tudo precisa ser tratado de imediato. Perfeito. Esse olhar. O senhor fala. Porque a grande maioria das pessoas, o que ela tem um nódulo da tireoide, mas é que ela saber se aquilo é câncer ou não, né? A grande maioria não é, né? Então 80%, 90% o senhor falou também tem chance de cura, né, com relação a... Sim. Mesmo doença avançada em paciente jovem, que tem muita metástase no pescoço, às vezes até metástase em outros órgãos, que é o pulmão, basicamente, que é a tireoide. Tem controle de doença, sim, sem dúvida. Hoje o diagnóstico de câncer não é mais uma sentença de morte, né? Acho que a gente precisa falar sobre isso. Tem muitos avanços hoje na questão dos medicamentos também, doutor? Sim. Nos últimos anos aí, o avanço na parte de tratamento, principalmente imunoterapia, os imunobiológicos, está andando a passos largos, assim, né? Uma coisa que ficou parada, andando a passos curtos por muito tempo, hoje em dia está evoluindo muito. O grande problema desses tratamentos é o custo ainda, né? E ainda muitos desses medicamentos ainda não estão acessíveis no SUS, né? Isso é muito angustiante, né? Você sabe que pode dar uma medicação que o SUS não vai pagar, né? Impacto muito em tratamentos que demoraram, faziam anos que estavam parados, como melanoma, câncer de rim, câncer de pulmão, né? Realmente tem um impacto muito grande na sobrevida desses pacientes. Posso perguntar também sobre o melanoma? Eu queria falar sobre câncer de pele, que o senhor detalhasse um pouquinho mais. A Cláudia falou, né, estamos numa região ali que a gente tem uma incidência de sol muito grande. Quais são os cuidados quando a gente fala de câncer de pele? E eu sei que a incidência é grande, né, doutor, aqui na região mesmo. A gente não sabe como é grande ali no Hospital Costa Cavalcante, e tem muitos pacientes buscando isso, né? Sim, porque basicamente a nossa economia aqui na região, no Paraguai, aqui na região oeste, é a agricultura, né? E a maioria são pessoas de pele branca, descendentes de italiano, alemão, né? Que trabalham no sol, né? O câncer mais comum é o carcinoma basocelular, que é um câncer que basicamente ele não dá metástase, ele não espalha para outros lugares, né? Nem para linfonodos, nem para... é raríssimo. Esse é o câncer mais incidente. O diagnóstico precoce implica em você fazer um tratamento que cause menos mutilação, né? Porque às vezes uma lesão muito grande, dependendo do local, principalmente a grande maioria é na face, né? Pode causar algum certo grau de mutilação no paciente, né? Porque às vezes está enraizado, é isso? Isso, às vezes está enraizado, às vezes você dá uma margem para retirar toda a lesão, né? Para tirar toda a lesão, então isso às vezes necessita uma cirurgia um pouco mais complexa, né? Que precisa de reconstrução com retalho, reconstrução às vezes com a ajuda do cirurgião plástico junto, né, para causar um mínimo de morbidade e mutilação, né? Mas acho que o diagnóstico precoce vem de encontro exatamente isso, né? Apesar de você, mesmo com o câncer avançado, conseguir ainda uma taxa de cura razoável, o tratamento fica maior, né? Mais mutilação, mais custo, mais dificuldade de reabilitar o paciente para a vida normal, né? Principalmente os cânceres de cabeça e pescoço, o paciente às vezes não consegue voltar a comer, a voz vai ser afetada, né? A estética do rosto vai ser alterada, vai causar um grau de mutilação, então isso impacta muito em termos de doença avançada, né? Você vai precisar de muito mais recursos para poder tratar o paciente, né? Apesar de ter chances de ficar curado, o problema é muito maior. Muito maior. E nunca é demais a gente falar de quais são os cuidados. O que eu tenho que cuidar no meu dia a dia? Protetor solar, evitar o quê, doutor? Acho que nunca é demais a gente falar. Basicamente, protetor solar, né? Evitar os horários mais incidentes do sol, das 9 às 4 da tarde, um protetor solar que seja um fator
pelo menos, né? 30 já protege 95% dos raios ultravioletas, né? E exposição ao sol, basicamente, né? Usar roupas que tenham, sejam contra a radiação ultravioleta, né? Isso que a gente sempre orienta os pacientes, mas a grande maioria trabalha no sol, né? É complicado você... E tem que estar reaplicando também, né, esse protetor? Sim, reaplicando, porque ele vai perdendo a eficácia. Isso, cada 2, 3 horas, dependendo do tipo, né? Sem dúvida. Mas normalmente os pacientes vão usar depois que tiver a doença, né? Houve um desserviço também relacionado à vitamina D, né? Dizem que para ter vitamina D é aquele momento do sol do meio-dia e que você não tem que usar protetor solar, que não adianta você fazer suplementação e não tomar o sol. Agora, na época de pandemia, né, a gente vê muitos influencers, muitas pessoas que não têm o conhecimento, aí diz, não usa protetor solar, tira toda a roupa e vai ficar meia hora ao meio-dia no sol. Daí, doutor? Como é que faz? Aqui na região a gente vê muita, por ter muito árabe, né, que é muçulmano, você vê uma incidência grande de pacientes que têm uma vitamina D baixa, né? Hoje em dia, a reposição de vitamina D, acho que pelo menos tomar uns 15 minutos de sol em horários que não sejam meio-dia, né? Não precisa ser o sol do meio-dia. Não. Acho que não. Pode ser o sol antes das 9, depois das 4 da tarde. Mas... e hoje em dia, reposição de vitamina D, né? A gente sabe que a vitamina D hoje em dia está meio na moda, né? Por causa do Covid também. Então, acho que ter bons níveis de vitamina D vão influenciar em várias coisas, né? No organismo, tanto no metabolismo ósseo, que basicamente é o que a vitamina D faz, quanto em várias outras coisas, até prevenção de câncer, né? E, doutor, mito ou verdade aqui? Uma pergunta. Olha, quando era criança, tomou muito sol na praia e não se protegia. Porque antigamente não tinha muito, né, Cláudia, essa coisa de protetor solar, de se cuidar. Aquela moda horrorosa da marquinha, mulherada, se expondo ao sol. E não tinha tanta informação adequada, né? E aí, a célula tem memória, doutor? Pode depois ser um adulto, mesmo que depois começou a se cuidar na juventude, ter esse câncer depois, câncer de pele? Pode. A exposição tipo, isso que foi perguntado, que você vai na piscina final de semana ou vai na praia, se expõe, faz aquelas queimaduras, essa não é a principal. A exposição crônica, que a pessoa tomando sol diariamente, sim, é essa que vai levar aos cânceres de peles mais comuns, que é o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, que é um pouco mais agressivo, às vezes pode dar metástase. E essa exposição como essa, às vezes... a gente preocupa pro melanoma, né? O melanoma é um tumor um pouco mais agressivo, que pode dar metástase para outros órgãos, um pouco mais difícil de tratar, apesar que a gente teve bastante inovação nos últimos tempos. Mas essa exposição aguda, assim, às vezes pro melanoma sim, mas para esses outros tipos de câncer de pele normalmente não. Tem problema, né? Agora sim, a célula tem memória. A lesão que o sol causou no DNA da célula da pele vai perpetuar e fica normalmente ali. Essas pessoas têm câncer de pele na faixa acima dos 50 anos, né? Entre 50, 70, 80 anos, sim. Aí vai ter o câncer de pele, mais uma exposição crônica, né? Diária, né? Certo. E assim, o que explica uma mutação genética, né? Vários doutores já passaram aqui, né, Cláudio? E falam dessa questão da mutação. A ciência já explica por que existe essa mutação na célula e começa a se multiplicar de uma forma não adequada, doutor, causando câncer? Ou não? Sim. Basicamente, o DNA vai ser lesado por fatores, sejam intrínsecos como genéticos, né? Vários cânceres têm fator genético, como por exemplo o carcinoma medular da tireoide, é um câncer que você tem uma mutação genética que já foi herdada de alguém da família. É raro o câncer esporádico, né, que a pessoa não tem a mutação. É um exemplo de câncer hereditário, mas a lesão da célula, do DNA da célula, por motivos como sol, cigarro, álcool, vírus, né? Seja o vírus HPV para vários tipos de câncer, como vocês já falaram, como Epstein-Barr para câncer de nasofaringe, que é uma área na região posterior do nariz, né? Que vão causar esse dano genético na célula. E hoje em dia a gente tem vários tratamentos que agem tanto em termos das lesões causadas no DNA, quanto no estímulo do sistema imune para combater o câncer, né? Que chamam essas terapias-alvo, essas terapias imunes, né?
Doutor, o senhor, qual foi o ano que o senhor se formou mesmo? Desculpa reperguntar. Eu me formei em 1994. 1994, nós estamos em 2024, 30 anos formado. Nesses 30 anos, eu acho que esses últimos 10 anos é que a gente teve, assim, uma revolução na parte de tanto de drogas quanto da própria cirurgia, a robótica. Como que o senhor vê isso para Foz do Iguaçu? Essas tecnologias chegando, tem isso aqui ou ainda se precisa ir buscar em grandes centros, doutor? A cirurgia robótica, ela impactou bastante, principalmente na parte da urologia, no câncer de próstata. Sabe-se que é uma cirurgia melhor, né? Na realidade, ainda é uma tecnologia que aqui a gente não tem. Talvez brevemente teremos, né? A gente está lutando para isso, porque isso impacta em cirurgias de precisão maior, com uma morbidade menor, uma recuperação mais rápida, o paciente volta mais rápido a trabalhar, com menos problemas na cirurgia, menos sequelas da cirurgia, né? Além da robótica, na cabeça e pescoço, basicamente, como eu falei, da cirurgia da tireoide, que é feito um acesso transoral sem incisão no pescoço. Isso é muito disseminado, principalmente nos países asiáticos, como a Coreia, que tem uma incisão no pescoço, até um tabu, né, para eles. Então, eles têm cultural. É cultural. Tanto que essa técnica foi desenvolvida por um tailandês, né? Puxa. E na cabeça e pescoço ainda tem se usado pouco, né? Até pela dificuldade de não ter o método aqui. Para cirurgias, por exemplo, de câncer de garganta, a técnica que você consegue remover a lesão sem precisar de fazer incisões no pescoço, porque às vezes você precisa fazer acessos para chegar na lesão, por ser locais de difícil acesso, né? Para você conseguir ressecar e retirar o câncer, que você às vezes precisa abrir o osso, o paciente vai ficar com sonda, demora para reabilitar. Isso, a robótica, ela consegue ter acessos a locais que você dificilmente tem numa cirurgia aberta, né? Facilitando a recuperação do paciente, né? Não precisa usar sonda para se alimentar, recuperar-se mais rápido, né? Mas da nossa equipe lá do CIOP, por exemplo, o Dr. Nário, que se dedicou bastante a isso, ele faz mais a parte de urologia. Ele ainda tem levado os pacientes para fora, mas a gente tem lutado para que brevemente a gente tenha acesso a isso aqui em Foz do Iguaçu, né? Nesses últimos 10 anos a gente acabou ganhando muito com isso, né? Porque há 10 anos atrás, morando em Foz do Iguaçu, quando se pensava em medicina e algum tratamento mais específico, também se procurava profissionais em Cascavel. Como o senhor mesmo disse, saiu de Cascavel e veio para Foz, ou seja, a gente também tem hoje em Foz do Iguaçu realmente profissionais extraordinários, né, doutores? Já visto que nós estamos entrevistando o senhor aqui, que é sumidade dentro da sua área, né? Sim. Desde quando eu vim para cá, 20 anos atrás, a gente tem lutado para inverter esse fluxo, né? Para que os pacientes possam ficar aqui. Eu acho que aqui a gente tem locais de tratamento que, sem dúvidas, até melhores que muitos hospitais de Cascavel. Mas a gente perdeu um pouco nisso, né? Então a gente conseguiu fazer uma inversão do fluxo, que os pacientes ficassem aqui, é claro. Todo paciente tem direito de buscar outra opinião e buscar recursos melhores, sem dúvida, mas acho que basicamente 99% das coisas a gente consegue resolver aqui, né? E a gente sempre procura agregar pessoas para melhorar o tratamento do paciente, né? Principalmente na cabeça e pescoço, que as cirurgias de câncer mais avançado são mais complexas, a gente associa a outros profissionais. Por exemplo, o que existe de bom é você fazer uma reconstrução microcirúrgica, quer dizer, você tira retalho de outra parte do corpo para refazer, por exemplo, uma parte do osso da mandíbula. Você tem que tirar um retalho microcirúrgico, um retalho livre da fíbula, por exemplo, que é um osso da perna, para fazer a reconstituição de um órgão que é extremamente difícil. Então a gente tenta sempre agregar profissionais que possam estar junto, né? Equipe multidisciplinar? Sem dúvida, sempre precisa, né? Tanto na parte médica quanto em outras áreas, porque a gente sabe que hoje em dia não adianta você fazer uma cirurgia complexa se você não tiver uma boa nutricionista para melhorar teu paciente antes e depois da cirurgia.
uma fonoaudióloga que ajuda a reabilitar o paciente a voltar a comer, a falar melhor. Né? É uma visão integral, né, doutor? Sem não tem dúvida, como, né? Fisioterapeuta, enfermagem, tudo, você não é sozinho, né? Então, você depende tanto dos outros profissionais para reabilitar o máximo possível esse paciente, o melhor possível. Né? E difere, doutor, também, por exemplo, você fazer o tratamento na sua cidade porque você tem toda uma rede de apoio, você está em casa, você não precisa... Sem dúvida. Né? A família é o que eu falo para o paciente, sem dúvida, né? Eu falo para o paciente, né? Você tem que escolher um local que seja o mais adequado para você ficar, né? Que tenha apoio familiar, principalmente. Porque esses pacientes, sem dúvida, vão precisar de apoio familiar, né? Tanto na parte psicológica, quanto na parte nutricional, curativos. Então, precisa de um apoio da família, alguém que cuide, né? Eu acho que eu sempre falo isso. Às vezes o paciente mora em outro local, então eu falo, acho que você tem que fazer o tratamento onde seja melhor para você, que você tenha apoio da tua família, né? Não adianta você estar sozinho aqui fazer uma cirurgia complexa que precise de gente para te cuidar, né? E o senhor falou da alimentação, né? A Karina, inclusive, está online, está assistindo a gente aqui. A gente passou por aqui, nós entrevistamos ela também. E a parte da alimentação e da nutrição oncológica, então, o senhor falou, é fundamental, né? Nessa recuperação desse paciente. Sem dúvida. Tanto durante o tratamento e antes do tratamento também, né? Você tem que levar o paciente para uma cirurgia dessa com uma melhor nutrido possível, né? E esses pacientes, principalmente os que têm câncer avançado, sempre chegam desnutridos. Não só pela condição social em si, mas pela própria doença, né? O paciente não consegue comer, tem dor, né? Já vem emagrecido, muito emagrecido. E como é que é feito esse trabalho até da questão emocional também, doutor? Também tem esse suporte emocional, né? Porque não deve ser fácil, né? Trabalhar com o tema do câncer é uma questão bastante complicada. Embora a gente está falando de desmistificar, a gente precisa falar mais sobre isso. Não é uma sentença de morte, mas é um trabalho sensível, né? Sem dúvida. Isso, assim, os pacientes têm as fases, né? Negação, depois depressão por causa do câncer. Então, acho que a gente precisa do apoio de outros profissionais, como a psicóloga, por exemplo, para trabalhar nesse sentido. E ainda tem muita mística, né? O paciente às vezes não aceita o tratamento, ou às vezes não aceita uma cirurgia mutilante e vai para um tratamento que às vezes não é o ideal, né? Para ele, por exemplo, um paciente que tem câncer de boca, às vezes o tratamento ideal é cirurgia e depois a radioterapia, né? Os tratamentos vão sempre ser somados, né? Cirurgia, radioterapia, quimioterapia, claro. Quanto mais tratamento você junta, a sequela do tratamento, o impacto do tratamento no paciente é pior. Então a gente sempre tenta associar menos tratamento para que aquela doença seja possível de ser curada, né? Só que a gente associar muito tratamento, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, o impacto na pessoa é muito grande. As sequelas são grandes, as complicações durante o tratamento são grandes, então isso impacta profundamente no tratamento, né? E claro, precisa trabalhar essa parte psicológica para realmente as pessoas entenderem e aceitarem, né? Hoje em dia as pessoas têm mais informação, né? Então mesmo o paciente com nível socioeconômico mais baixo do SUS, às vezes já chega com um certo grau de informação sobre a doença, né? Doutor Fábio, hoje quando o senhor fala, chega no consultório, a pessoa chega com uma dúvida, faz o exame, chega lá, está com o resultado, é realmente câncer. A pessoa ainda sente como uma sentença de morte, ainda falando desse assunto, né, trazendo para isso hoje para a prática, dentro do consultório. Como que o senhor vê isso e como que esses pacientes recebem esse diagnóstico? Sem dúvida. A grande maioria chega com uma biópsia, basicamente, já pensando que vai morrer, né? Então, cabe a nós, acho que com a idade, com a experiência, você aprende a como manejar isso, né? Realmente, tem doenças que você sabe quando chega no teu consultório que a chance de cura vai ser muito menor que outra, como um câncer da tireoide, mas realmente a mulher chega lá com o impacto que aquilo é realmente uma sentença de morte. E cabe a nós explicar e tranquilizar a pessoa de uma maneira que se faça o tratamento e ela vai ficar curada, né? A gente sabe, dependendo do caso, realmente a chance de cura é bem menor, né? Como tumores avançados de cabeça e pescoço, que às vezes a chance de cura é de 20%, 30%, com um tratamento bem agressivo. Então acho que a gente tem que orientar as pessoas e conduzir isso de uma maneira que ela não sinta como que aquilo fosse uma sentença de morte, mas a grande maioria chega
com essa visão. E eu quero até aproveitar aqui, fazer um adendo, Cláudio, para parabenizar esses profissionais, os médicos oncológicos que trabalham nessa área. Você que está ouvindo, né, é um profissional tão importante, né, de uma área tão nichada e tem um papel tão sensível que o doutor está falando aqui, né? Então eu quero parabenizar para a gente valorizar principalmente nessa área da oncologia, né? Quem não tem alguém que teve câncer na família, né, ou que de repente terá, a gente não sabe. Então a importância desse profissional é de saber lidar com isso e ter essa sensibilidade na hora de um diagnóstico e de conduzir esse tratamento, né, doutor? Então essa parte humana é fundamental. Né? Doutor Fábio, a sinceridade de quando senta um paciente que tem 20% de chance, o profissional fala ou o profissional não conta aí essa parte para o paciente e só faz o tratamento? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Depende da expectativa da pessoa, né? Tem gente que quer saber, outras normalmente, a grande maioria não, né? Assim, vai muito da expectativa da pessoa em si e da família, né? Sim. Tem gente que não quer que nem você conte que a pessoa tem câncer, né? Então, acho que a gente tem que sempre expor ao paciente, isso vai muitos fatores, né? Nível socioeconômico, idade, educação... Cultura. A gente leva em conta muita coisa. Tem gente que tem realmente você sabe que aquela doença vai ser muito difícil de ser curada, que a pessoa precisa se programar na vida, né? Sim. É caso a caso, não é uma resposta fechada, mas normalmente a gente sempre tenta expor para o paciente, principalmente, Sim. o que é a doença e como vai ser o tratamento, né? A chance de cura, se me perguntam, eu falo, claro, você tem, né, estatística disso, de aquele estágio da doença, a chance da pessoa ficar curada ou não. Às vezes a pessoa precisa se programar na vida, né, com os familiares, bens e herança, etc. Caso a caso, não é uma resposta... Depende muito de conforme o paciente senta lá na sua frente e diz, né? Não, eu quero saber, pode me contar toda a verdade, fala como que vai ser, até para mim me preparar espiritualmente. E tem gente que eu acredito que diz assim, não me conte nada porque tem medo, se souber de tudo, tipo, acho que não vai conseguir reagir à tem doença, gente que né? não, exatamente, tem gente que é muito objetivo. A grande maioria não é, na realidade, né? Ou às vezes a pessoa até já pesquisou, né? Sim. Isso é fácil, né? Até em sites bem confiáveis e você consegue saber o prognóstico de uma doença de cabeça e pescoço. Tem bom ou é ruim isso? Olha, isso vai depender de muita coisa, como eu te falei. Se a pessoa precisa se programar e que tem uma chance baixa de vida, eu acho que deveria saber, né? Deveria saber. Mas a grande maioria não quer saber, né? Na verdade, quer saber como vai ser tratado e a gente faz o possível para dar o melhor para o paciente, né? Porque, na verdade, a cirurgia oncológica não é uma cirurgia só para tentar curar o câncer. Tem várias cirurgias que são para cuidados paliativos, né? Sim. Controle de dor, a via alimentar que o paciente está obstruído por alguma coisa, né? Às vezes esses pacientes com câncer de cabeça e pescoço, às vezes não conseguem comer, não conseguem respirar, às vezes precisa fazer uma tracostomia, você precisa fazer um acesso para uma gastrostomia, alguma coisa para ele poder se alimentar, né? Então, controle de dor, hoje em dia, a gente tem uma equipe muito forte que é basicamente integrada pelos anestesistas, né? A Clínica Ciência aqui em Foz, que tem gente super especializada em tratamento de dor, então isso no câncer faz muita diferença mesmo. Tem uma pergunta aqui, Cláudio, doutor. Dor na língua pode ser câncer, doutor? Constante. Normalmente o câncer na língua, ele se manifesta por uma ferida na língua, né? Uma úlcera, que pode ser às vezes por outro motivo, né? Por um trauma, por uma prótese mal adaptada, mas normalmente é uma ferida na língua. No começo ela não dói, mas quando ela vai avançando, começa a doer, que é quando os pacientes nos procuram, né? Mas dor na língua em si não, tem vários motivos outros que podem causar dor na língua. Normalmente o câncer de língua é um câncer que é difícil de ser diagnosticado, porque normalmente é uma ferida na língua, né? Ok. Doutor, falando em mitos e verdades, se fala muito que quando se tem câncer nessa região do pescoço, do rosto e da cabeça, para virar uma metástase no cérebro é muito rápido. É verdade ou é mito? Não, normalmente é mito, porque normalmente os cânceres que
tem mais incidência, como os de boca, de garganta, de faringe, eles vão dar metástase primeiro nos linfonodos do pescoço, nos gânglios. Então o paciente às vezes tem uma queixa de dificuldade para engolir por causa do tumor, mas tem às vezes linfonodos no pescoço, né? Principalmente esses com HPV. Às vezes você não vê a lesão primária, onde está o câncer, onde começou o câncer, né? Porque na base da língua e na amígdala existe um tecido linfóide, que às vezes o câncer está escondido ali. Perfeito. E ele se manifesta por uma metástase, por um nódulo no pescoço. Então a gente vê muito desses casos, entende? Mas normalmente, se ele espalha para outros órgãos, o sítio mais comum é o pulmão. A metástase vai para o pulmão. Fígado também, ossos do corpo. Para o cérebro, mais difícil. O melanoma é um tumor que pode dar metástase cerebral, às vezes, em algum momento, né? E às vezes tem alguns tipos de tumores, como tumores de seios da face, tumores de seio maxilar, que às vezes eles podem disseminar não da metástase, mas disseminação direta para a base do crânio, né? Então são cirurgias muito complexas que precisam da ajuda, às vezes, de um neurocirurgião para fazer um acesso combinado para poder remover o câncer, né? Então, por exemplo, se tiver dificuldade de engolir, dificuldade para mastigar, ou de repente dor na língua, sintomas que se unem ali, buscar um especialista e verificar se realmente é alguma coisa ou não. Tem muitos sintomas que mimetizam isso, né? Dificuldade para engolir, às vezes, a gente vê muitos sintomas em mulheres. Hoje em dia, refluxo pode dar isso, né? Refluxo gastroesofágico, né? Pacientes com peso em excesso, problemas gástricos, pode dar sintomas que às vezes mimetizam isso, mas não. Na verdade, a nossa função é dar um diagnóstico correto, exatamente. Por isso, buscar um profissional especializado, um oncologista, para realmente diagnosticar e ver corretamente, né? Sempre. Não deixar para depois, isso que é importante, né? Tem algum sintoma? Olha para o seu corpo, né? A gente falou isso semana passada, né, Cláudia? Quer dizer, o corpo fala com a gente, doutor? Sem dúvida. Muitos cânceres não, né? Por exemplo, o câncer de mama. Por isso que a gente enfatiza o uso de check-up, né? Mamografia, ultrassom, para detectar, porque às vezes você detecta o câncer antes dele estar causando algum problema, né? Que é essa a ideia, né? Para você fazer uma cirurgia menos mutilante e o paciente ter uma chance de cura bem maior, né? Câncer de próstata também, que vai dar sintomas quando está mais avançado, né? Sim. Doutor, se fala tanto de câncer, né? Tem tanto câncer em tantos lugares do nosso corpo, né? Em áreas do nosso corpo. O que é câncer? O câncer basicamente é uma multiplicação exagerada de células, porque perdeu o seu controle em algum momento, né? Normalmente, como você falou, lesão do DNA, né? Causado por vários estímulos, às vezes externos ou genética, né? Existem os tumores que são benignos, que são tumores que crescem localmente, mas às vezes eles não dão metástase, que é a invasão de linfáticos, que vão dar metástases nos linfonodos, né, nas ínguas, nos gânglios, ou metástases hematogênicas, que a gente fala, que é metástase para o cérebro, pulmão, ossos, fígado, né? Então, às vezes tem tumores que, por exemplo, eles são benignos, eles não vão espalhar, mas de acordo com a localização deles, por exemplo, um tumor na parótida, que é uma glândula salivar, às vezes precisa ser operado, porque ele pode, às vezes, se tornar maligno, ou ele vai crescer no local. Às vezes um meningioma, que é um tumor benigno no cérebro, ele vai causar sintomas que são graves, né, para o paciente. Mas os cânceres em si são tumores que basicamente têm essa característica de dar metástase, né? Seja para... Eles têm uma invasão local, né? Que a gente chama de enraizamento, né? Que as pessoas falam como raiz, e a distância, né? Linfático e para outros órgãos. Por isso que qualquer sintoma, buscar um médico especialista, mesmo não tendo sintoma, tem que fazer o diagnóstico precoce, os exames, né? Porque tem câncer silencioso, como o doutor falou agora. E deixa eu lembrar rapidinho, Cláudio e doutor, que a gente está no Novembro Azul, para você que está escutando, que eu acho que é super importante, homens se cuidem, né? PSA, né, doutor? E o exame de toque, desmistificar isso, fazer o exame. A mulher faz, a gente teve aí Outubro Rosa, Novembro Azul, o homem também precisa começar a se cuidar. Sem dúvida. Como eu falei, né, isso impacta na chance de cura e impacta no prognóstico, né? Câncer de colo de útero, mama, próstata, né? Câncer de intestino, cólon, né? Que você detectar lesões pré-malignas, né? Como pólipos que são removidos para evitar. E claro, se você teve na sua família pessoas que tiveram câncer,
seguramente você tem que ficar mais atento. Mais atento. Né? Hoje em dia, às vezes, a gente trabalha até com uma geneticista, né? Para você fazer alguns exames que vão impactar nos seus familiares, né? Filhos, principalmente. Se você tiver alguma alteração genética, alguma mutação genética que seguramente... Algumas mutações em mama, por exemplo, no BRCA1, BRCA2, às vezes a pessoa pode ter chance de ter 80% de câncer, né? Se tiver essa mutação. Então você vai fazer ou um acompanhamento mais rigoroso ou eventualmente até uma cirurgia profilática para retirar o órgão que vai ser afetado. Isso a gente vê muito em câncer medular de tireoide, né? Quando você tem a mutação detectada, que é um gene chamado mutação do RET, você sabe que a pessoa seguramente vai ter câncer, dependendo da mutação, né? Porque tem vários tipos e às vezes você tem mutação que vai levar a um câncer de tireoide, um câncer na suprarrenal, um feocromostoma, que é um outro tipo de tumor. Então, dependendo da mutação, a gente chama de neoplasia endócrina múltipla, vai ter outros tipos de tumores. Então, você vai agir antes de aquela pessoa ficar doente. Então, às vezes, você precisa fazer uma retirada da tireoide numa pessoa que a chance de ter câncer no futuro é muito alta. Eu já tenho alguns casos de crianças, adolescentes que eu operei por causa disso. Às vezes não tem nada da tireoide, mas no exame anatomopatológico, na biópsia, já vai mostrar um tumor numa fase bem inicial, às vezes. Que bom que nós avançamos, né, Cláudio, nesse sentido, que a ciência está cada vez mais avançada. Exatamente. Doutor, tem algum recado que o senhor gostaria de trazer para a nossa audiência? Uma pergunta que a gente não fez e que o senhor gostaria de ter respondido nesse programa, para até mesmo como alerta para a nossa audiência? Não, acho que a gente abordou basicamente quase tudo que precisa saber, né? Mas acho que o recado que fica é isso, né? Do diagnóstico precoce, né? A prevenção, né? Isso não é nada muito difícil de saber, né? Não fumar, não beber, dieta saudável, né? Exercício físico, exposição solar, evitar, mas fazer os exames para detectar precocemente, né? Principalmente esses cânceres que são mais incidentes na população: próstata, mama, colo de útero, né? Na tireoide a gente já viu que não impacta muito na sobrevida, mas a gente tem que saber que paciente vai tratar ou não, sem dúvida. E apesar de a gente ter muito avanço na oncologia em termos de medicações, acho que ainda o mais simples é o melhor, né? Você fazer um tratamento que resolva o problema sem ter grande impacto, né? Porque a gente sabe que esses novos medicamentos, sem dúvida, fizeram diferença em muitos tipos de câncer, principalmente como o melanoma, né? E aumentando a sobrevida das pessoas. Mas a gente não quer que chegue nesse ponto, né? Porque isso, além de impactar na saúde da pessoa, o custo é bastante elevado. E a gente sabe que fazer um tratamento, digamos, mais simples, né? Uma cirurgia só, basicamente, você sabe que pode curar o paciente e impactar bem menos, tanto em termos de qualidade de vida quanto de custo, né? Sobre a tireoide ainda, doutor, eu acho que é mais uma dúvida pessoal minha. Qual é o tipo de exames que se faz? Se tem dúvida? Tipo, fala muito de mama, né? Fazer mamografia, fazer lá o toque em relação ao câncer de próstata. Mas e da tireoide? Tipo, se você tem alguma... Às vezes o médico não pede, né? Como que a gente poderia até fazer basicamente, isso? Assim, exames de sangue da tireoide, você precisa saber do funcionamento da tireoide, né? Que é o T4 livre, que é o hormônio da tireoide que você vai dosar no sangue, e o TSH, que é o hormônio que é produzido pelo hipotálamo, hipófise, que faz estimular o funcionamento. Por esses dois exames você já sabe mais ou menos como está funcionando sua tireoide, né? E o exame mais simples é o ultrassom, né? O ultrassom, às vezes os pacientes perguntam, mas não vai pedir uma ressonância, uma tomografia para ver a tireoide? Não, o exame melhor e mais simples é um ultrassom bem feito. No ultrassom você vai ver as características da tireoide, se ela está maior, se ela está menor, se ela tem tireoidite, que é uma doença autoimune contra a tireoide, que é a maior causa de hipotireoidismo, do mau funcionamento da tireoide. E você vai detectar os nódulos, né? Através do ultrassom você vai ver a característica do nódulo, o tamanho do nódulo, para saber se aquele nódulo é mais ou menos suspeito. Então você usa de vários recursos, né? E eventualmente nódulos acima de 1 centímetro suspeitos de câncer, você vai ser submetido a uma punção, que é uma biópsia guiada pelo ultrassom. Ele vai localizar com uma agulha fina onde está o nódulo, tirar material para análise. Para avaliação. Mas basicamente são esses exames: os exames de sangue, T4 livre, TSH para ver o funcionamento, e o ultrassom.
que é um exame que é de fácil acesso e o custo baixo, né? Perfeito. É isso, né? E passou rápido, já deu 1 hora. Que pena, Cláudia, porque olha, e é muito conteúdo, né? Exatamente. Muita informação de qualidade, doutor. Exatamente. Nós batemos um papo, então, para quem está nos ouvindo, o nosso convidado de hoje é o Dr. Fábio Ubrich, oncologista especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Esteve conosco 1 hora aqui conversando, tirando dúvidas, respondendo perguntas. Tem perguntas que o doutor vai dizer assim, mas não acredito que fizeram essa pergunta, mas eu acho que tem dentro de consultório também, né? Tem, até sim, mesmo para dúvida, esclarecimento, né, doutor? A gente tem que pensar que as pessoas, apesar de existir o Dr. Google aí, né, ainda são leigas e a gente precisa esclarecer várias coisas que são muito mitos, né? Como você falou da sentença de morte, né, do câncer. Então, acho que cabe a nós, às vezes, no dia a dia você acaba entrando numa rotina, mas você tem que individualizar, né? Cada pessoa tem suas dúvidas, tem suas preocupações e você tem que se adaptar a elas, né, e orientar, né, o melhor possível, né? Com certeza. O senhor falou antes do Google, né, e eu pedi para o senhor se era bom ou ruim, e no sentido de que é bom que o Google hoje existe, que as pessoas já chegam mais ou menos, tipo, tem gente que já chega diz, olha, doutor, eu tenho isso, tem isso mesmo. É bom ou é ruim o Google estar aí nas nossas vidas, doutor? Não acho ruim, não, acho que é bom, as pessoas terem acesso, né, e acho que até as dúvidas que elas têm, né, apesar de... As pessoas são leigas, então às vezes você tem que saber a parte técnica para poder... Eu não acho ruim, não. Acho que é até bom que as pessoas já venham com as dúvidas, né, principalmente quando você vai ter que fazer algum tratamento muito agressivo, você precisa esclarecer exatamente. Tanto que eu às vezes faço 2, 3 consultas para indicar uma cirurgia maior para o paciente, porque ela precisa saber das sequelas que aquilo vai causar para a vida dela. Né? Eu não acho ruim, não. Acho que agora o que veio para ajudar tanto o paciente quanto nós médicos é a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial é impressionante, está andando a passos largos também. Acho que o médico não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas isso vai trazer muita ajuda em termos de você precisar muito, o tratamento se tornar mais personalizado, né? Porque hoje em dia você tem os guias de tratamento, os guidelines, mas cada pessoa você tem que adaptar aquilo, não serve para todos, né? Então a medicina personalizada, principalmente no tratamento do câncer, vai cada vez mais ser mais objetiva, mais pontual, né? Para aquilo que aquele paciente precisa, para fazer um tratamento que ele fique bom com um mínimo de morbidade, né? Resultado muito melhor. Sim. Vai ter que voltar então, Cláudia, para falar sobre inteligência artificial na área da saúde aqui. Tem muita gente já que está estudando isso, a aplicabilidade da inteligência por várias, e hoje em dia tem muitas ferramentas, né? Tanto técnicas para você fazer pesquisa científica, para você fazer aula, para você ajudar no tratamento do teu paciente. Saber fazer a pergunta certa para a inteligência artificial. Então, por isso que a gente sabe que ela nunca vai nos substituir, né, doutor? Não. Às vezes a inteligência artificial, quando você começa a questionar muito, eles falam que ela alucina, né? Começa a inventar coisas, né? Aí você tem que ter o discernimento de saber o que é verdadeiro ou não. Exatamente. Sim, e a gente está sempre no controle, é uma soma, né? Doutor, para a gente fecharmos a nossa entrevista, porque já tem na fila aí outro programa chegando, gostaria que o senhor deixasse um recado para a nossa audiência. A gente está indo para um final de ano, para festas, né? A gente está vindo Novembro Azul. Então, o seu recado final para a nossa audiência. Eu queria agradecer pelo convite, gostei muito de estar aqui com vocês. Acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas que a gente sempre bate em toda a entrevista, né, sobre detecção precoce do câncer, né? Então acho que o grande recado é esse, né? Você ter qualidade de vida não é nada muito difícil, né? Você fazer, e hoje em dia acho que mesmo no sistema público as pessoas conseguem ter acesso a esses exames que, digamos, são simples e básicos para poder a gente conseguir chegar numa fase que consiga curar uma boa parte dos pacientes sem fazer uns tratamentos muito complexos. Né? Perfeito. Vamos encerrar então. Bora lá, dona. Então é isso. A gente, terminando Medicina e Saúde, tivemos o prazer de conversar com o Dr. Fábio Ubrich. Muito obrigada, doutor. Né? A Cláudia falou assim, puxa vida, quanta informação de qualidade. E para você, muito obrigada por estar aqui na nossa companhia. Sábado que vem a gente volta. Deixa eu falar, sábado que vem a gente tem a doutora Marília Souza. Vamos falar sobre que ela é mastologista e também trabalha nessa área de oncologia, aliando aí o Novembro Azul com o Outubro Rosa, porque ela é especialista em mama e vai ser muito bacana. Então, recado para você, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Agende os seus exames preventivos. É isso, recado para o final de semana. Exatamente. Até a próxima. Beijo no coração, fiquem com Deus.
Deus, juízo e se cuidem. Tchau.